A primeira matéria hoje, a dona Ruth foi assassinada pelo então companheiro. Coloca rodando aqui a próxima matéria que o Didio vai chamar e ele vai explicar por pouco, nós não vamos falar de mais um feminicídio. Aqui o Didio vai explicar, eu quero que vocês vão para a matéria mais adiante, porque aqui o Didio, ele vai explicar para a audiência que esta mulher, lá atrás, o então marido já tentou assassiná-la. Eu quero que vocês correm, porque ele, não contente com o final do relacionamento, tentou matar nesse vídeo. O Didio vai explicar. E na matéria, Iago, tem ele, o relacionamento já havia sido encerrado. E ele, então, não satisfeito, invadiu a residência e colocou um prejuízo. Colocou fogo na motocicleta da ex-companheira, colocou fogo na casa, agrediu verbalmente, agrediu fisicamente. Por pouco, dona, não é mais uma matéria de feminicídio. E ele está sendo procurado. O Sandro da Silva, de 35 anos de idade. Porém, preste atenção que o Didio vai trazer que lá atrás o Sandro já quase assassinou, na época, a esposa dele. Agora sim, Didio, esse vídeo é de quando o Sandro tentou assassinar, na época, a esposa dele. É isso, né, Didio? É um monstro que está caracterizado e que precisa ser encontrado. Homem esse que no interior do estado do Mato Grosso, no município de Juína, ele acabou aí praticando diversos crimes ao mesmo tempo. Não aceitando o fim do relacionamento, que terminou com esse último ato, que durante a fala da mulher dele, a esposa, essa jovem, que é agarrada pelo pescoço, arrastada no meio da cozinha, após uma ciumeira dele, porque foram na casa de parente, e ao retornar, ele estava muito revoltado e brigava por qualquer coisa, ele acabou espancando essa mulher e deixando ela com vários hematomas, Pop. Olha só, ele arrasta ela para o interior da casa, sabendo ele, porque foi ele que instalou as câmeras, que teria a câmera ali filmando, e ali ela foi judiada. Judiada até que deu fim do relacionamento. Ele, não aceitando 3 a 4 meses o fim do relacionamento, aproveitou a ausência dela na casa. Essa moto que você está vendo do lado esquerdo no vídeo, se puder voltar, a moto que aparece no vídeo de segurança do lado esquerdo, se puder voltar, é a moto que é o fator principal. Você vê ali que tem o chulim que está lá do lado esquerdo. Quando ela é arrastada, a moto está ali, era uma moto conservada, é a condução da mulher. O que ele fez? Aproveitou a ausência dela na casa e ateou fogo na moto, aonde moradores e os próprios pais dela viram ele saindo numa Bros vermelha e posteriormente, após ele colocar fogo nessa moto que aparece aí na tela, ele acabou ligando para ela e ameaçando ela ainda mais, Papão. Ô Didio, o Sandro, que aparece na tela e obviamente está sendo procurado, ele então foi na casa da ex-companheira após o relacionamento ter chegado ao fim e ele não aceitar. Aí ele deu ali um prejuízo. Esse vídeo que aparece nesse momento, ele agredindo, isso aconteceu quando os dois moravam na mesma casa e ainda eram marido e mulher. É isso, Didio? Sim, Pop, ainda era marido e mulher, mas numa sequência aí bastante conturbada de várias agressões, de várias violências domésticas que foram praticadas, e ela, temendo a própria vida, ser morta, acontecer algo pior com ela, com as ameaças, ela nunca denunciou. Mas no dia desse vídeo aí, foi um basta, né, Pop? Que o relacionamento acabou e ele acabou aí tateando fogo na moto dela, na intenção aí de destruir essa mulher. Então a intenção agora dessa matéria é procurar esse homem. Se ele vai se apresentar com advogado ou não, não temos o conhecimento. Mas qualquer informação que você tenha a respeito daquele que é personagem que está na tela agora, o Sandro, você pode denunciar 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil, Popão. Ô Iago, eu queria só rodar esse vídeo dessa tentativa de homicídio antes da matéria completa, aonde o Sandro volta na residência, já não mais sendo marido. E mesmo que fosse marido, não teria direito de agredir nem de causar um prejuízo. Me libera esta parte aí, quando eles ainda moravam na mesma residência e ele tentou enforcá-la. Lembre que o Didio pontuou, foi ele quem instalou a câmera de segurança. E é por isso que ele arrasta e atira do campo de visão da câmera, para continuar agredindo. Por favor, Iago, play. Ignorar sou do meu lado, rapaz. Mas você não vai levantar a mão pra mim mesmo. Você tem um prazo pra você sair da minha casa. Não, não. Um prazo, você pode fazer.
Aí ele tira ela do campo de visão, porque foi ele quem instalou a câmera e continua agredindo. O casal, então, separou. Daqui pra frente, o Didi continua a narrativa, a senhora e o senhor vão entender. E nos ajude a chegar ao paradeiro do Sandro da Silva, 35 anos de idade. Play neles. Uns pratos pra você sair da minha casa. Não sai daqui, não. Uns pratos, eu falei pra você. E no município de Juína, interior do estado de Mato Grosso, o relacionamento insustentável, marcado com violências, acabou com um término. Término que não foi aceito e possivelmente aquele que seria o ex-marido, ele foi durante uma noite na casa da sua ex e ateu fogo em sua moto. De acordo com as informações da Polícia Militar e também da Polícia Civil, uma mulher de 33 anos teve a sua motocicleta incendiada dentro de sua casa durante uma madrugada. A vítima, em estado de desespero, relatou à Polícia Militar que suspeita que seu ex-companheiro como autor do crime, motivado por perseguição e ameaças constantes desde o término do relacionamento, que ocorreu há cerca de 4 meses atrás. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada via Cupom, após denúncia de um incêndio em um veículo automotor. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima em frente à casa, visivelmente abalada, e constataram que a motocicleta, uma Honda Bis 125 cilindradas, estava em chamas, praticamente destruída. A mulher contou aos militares que estava fora de casa no momento do crime e, ao retornar, encontrou o veículo em chamas. Segundo ela, o ex-companheiro teria invadido a casa e ateado fogo na moto. Então, foi assim, eu fui fazer uma diária no Espetinho, né, onde eu trabalhei há muito tempo também. E cheguei em casa por volta das 11h30 e já entrei para dentro. E meu primo estava lá também, que ele tá ficando lá na minha casa. E eu conversei um pouquinho com ele, entrei pro quarto e fui trocar de roupa para dormir. Ainda falei para ele, vamos dormir, né, com fé em Deus, que amanhã é um novo dia. E eu estava trocando de roupa ainda e escutei o fogo pela janela do meu quarto e um barulho muito estranho, que foi quando eu abri a janela correndo. E aí eu já vi o fogo, só que como a minha casa foi roubada também recentemente, fez 60 dias que entraram lá e furtaram vários pertences meus, que ainda não foi solucionado também, né, que eu não consegui capturar minhas coisas. E aí eu saí para fora e já vi minha moto em chamas, que foi onde que eu consegui pegar um balde de água e jogar água nela. Mas aí já era tarde demais, o fogo já tinha consumido ela totalmente, já tinha queimado. E eu saí doida na rua, gritando, desesperada, né? Porque é inexplicável, a gente fica sem ação, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse passar. E eu venho sofrendo essas ameaças assim, não é recente, tem muito tempo, né, que eu terminei o relacionamento com ele e ele não aceita e, tipo, tem várias outras coisas, colocou fogo no ar da minha casa, mas tipo assim, não tenho provas porque ele sabe de todas as câmeras da minha casa, então ele desliga o padrão, igual agora, semana passada, roubaram a câmera de trás, possivelmente já para entrar de novo, que foi o que fez hoje. E a câmera da frente do poste, ele conseguiu arrebentar o fio com um pedaço de pau, que o pedaço de pau está até lá no fio. E a da entrada da casa, ele tirou com a mão. A vítima relatou ainda que vem sofrendo perseguições e ameaças constantes do suspeito, mas que tinha receio de denunciá-lo, por medo de represálias. Já tive várias agressões, fiz Maria da Penha, denunciei ele, algumas eu até tirei a denúncia porque ele me ameaçava, falava para mim que ia mudar, chorava, falava que ia mudar, que não ia mais fazer isso, que ele me amava e eu acabava perdoando ele, mas toda vez as brigas eram pior e sempre pior. E o pior é que toda vez que antes dele sair de casa, o que ele ficava ali, que ele me ajudava, eu tinha que devolver tudo para ele, o valor em espécie. Porque se eu não devolvesse, ele não saía. Eu tenho todos os comprovantes de Pix que eu fiz para ele, porque senão ele não saía de dentro da minha residência. Os pais da vítima também estavam no local e confirmaram que viram o suspeito saindo da casa no momento do incêndio. Ele conduzia uma motocicleta Honda Bros de cor preta e vestia camiseta branca e bermuda.
Minutos depois da ação, o homem ainda teria ligado para a vítima, proferindo novas ameaças. Agora eu peço justiça, né? Ele está foragido, então eu acho assim, se ele não devesse, ele não teria fugido. Ele não foi trabalhar, a polícia já foi na casa dele, não encontrou ele e ele está sumido. E por volta de 1h05 da madrugada ele me ligou 2 vezes e eu não tinha mais contato com ele. Então ele me ligou e como que ele sabia, né, do que estava acontecendo comigo, sendo que eu não comuniquei ele, ninguém estava sabendo ainda, só a polícia. Então tudo indica que foi ele e eu só peço justiça, porque eu moro aqui há muitos anos, todo mundo me conhece, sabe que eu sou de uma família boa, só sei trabalhar e nunca tirei nada de ninguém. Se alguém vê ele, comunicar à polícia, que a polícia já está atrás dele e eu tenho fé em Deus que ele vai pagar por todos esses atos que ele fez. Eu moro ali há 14 anos, quando ele veio morar comigo a casa já era minha, né, porque eu sou viúva e moro ali junto com os meus filhos. Tenho um filho, né, que passa por tratamento psicológico, ele já presenciou várias agressões, ele fez acompanhamento e assim, a atitude dos meus filhos é revoltante também, né? Não quer nem ver ele. Ontem, com o acontecido, meu filho de 6 anos, menor, você precisava de ver, estava com a mãozinha cheia de pedra, que disse que se ele passasse por ali, ia me defender. Então é muito triste, a situação é muito triste e revoltante. A equipe realizou rondas dos possíveis endereços onde o suspeito poderia estar, inclusive na casa atual dele. Mas até o fechamento do boletim de ocorrência, o mesmo não foi encontrado. Uma das provas que mostra o sinal de violência foi antes de terminar o relacionamento, a mulher ela foi atacada dentro de casa. Um vídeo de segurança demonstra o momento que ele agarra ela pelo pescoço e a partir dali uma violência doméstica foi praticada. Não fazendo nada. Aqui nós somos violados, né, filho, rapaz? Mas você não vai levantar a mão pra mim mesmo. Você tem um prazo pra você sair da minha casa. Não aqui não. Um prazo, você pode fazer. Sendo assim, a Polícia Civil terá que investigar, porque estamos falando apenas de uma violência doméstica, hematomas no passado, uma moto que foi queimada ou carbonizada. Até onde iremos aguardar para que essa mulher seja mais uma estatística de uma morte registrada. Porém, toda a situação precisa ser elencada, colocada no papel e a Delegacia de Polícia Civil terá que fazer seu trabalho em Juína, prendendo o acusado. Não só da violência doméstica, mas também das verbalizações que o mesmo acaba proferindo contra sua ex, não aceitando o fim do relacionamento. E aí, assim, tem vizinhos ali que vê ele passando na rua da minha casa, ele não respeita, ele passa na frente do meu trabalho, ele fica o tempo todo. Tem vizinho ali que vê ele passando de a pé, ele deixa a moto possivelmente em algum lugar escondido e passa a pé, sempre para ver se eu estou com alguém ou não. Então ele não aceita o término. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Sandro, o mais seguro pra você é a polícia te localizar. Porque se os áudios que chegaram aqui te ameaçando te encontrar primeiro que a polícia, Sandro, vai arder. E na época de Meteorite que não tinha sabor de tutti-frutti ainda. O Sandro já havia agredido a companheira neste vídeo que você percebe, arrasta e atira do campo de visão da câmera e continua espancando. Ali, então, a relação chegou oficialmente ao fim. Ele não ficou convencido do final da relação e entendeu que poderia voltar na residência da ex-esposa. Tocou o terror, coloca as imagens da moto, ali é a moto intacta, agora é a moto destruída. E chama atenção tudo, né? Principalmente quando ela narra que o filhinho dela, de 6 anos de idade, estava com a mão cheia de pedra para defender a mãe se ele aparecesse por lá. Só pra gente fechar, coloca... Isso aí, Iago, enche a tela. Se você tem notícias do Sandro da Silva, por favor, acione a polícia imediatamente. Olha